Você já parou para pensar que existe uma diferença entre luta e problema? Eu sei que muitos falam como se fossem sinônimos, né? Muitos usam esse termo, estou passando por uma luta, ou eu estou passando por um problema. É uma luta atrás da outra, ou é um problema atrás do outro. Normalmente as pessoas usam esses termos como sinônimos, mas eu quero mostrar para você um outro olhar, um outro entendimento com respeito a essas duas palavras. Já tem um tempo que eu venho ensinando isso para as pessoas que nós atendemos, já falamos até em cultos, em lives, mas hoje eu quero compartilhar com você aqui no Devocional Prioridade, a diferença entre luta e problema. Tenho certeza que esse entendimento, que a mensagem do Devocional de hoje vai te ajudar. Bom dia, um excelente dia, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana para todos vocês. Que Deus te abençoe, abençoe sua família, seu trabalho, seus caminhos. O nosso devocional é diário, aqui no nosso canal do YouTube, Marcelo dos Anjos, Marcelo com 2 L's, a partir das 5 horas da manhã. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para ser notificado, avisado todas as vezes que colocarmos aqui um vídeo novo. Nós estamos preparando para o ano de 2023 novos conteúdos. Em breve retornaremos com a série Mergulhando no Evangelho. Eu tenho certeza que todo o conteúdo que vamos gerar, que vamos postar aqui no canal no ano de 2023, eles vão servir para edificar a sua fé, edificar você, te ajudar na evolução da sua espiritualidade, no seu relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que vai agregar muito valor à sua vida. Então se inscreva no canal, depois que nós terminarmos o devocional, se te ajudar, curta, comente e compartilhe com quem você ama, tá bom? Vamos então falar da diferença entre luta e problema. Se uma pessoa está passando por uma situação adversa, seja ela qual for, na saúde, na família, conjugal, sentimental, econômica, na sua vida profissional, espiritual, não importa a área. Se a pessoa está passando por uma adversidade e ela está se deixando levar pelas circunstâncias, está sendo dominada pela tristeza, pelo desânimo, pela fraqueza, pela dúvida, ansiedade, se ela não sabe o que fazer, não sabe como reagir, e está mal, e aquilo está lhe afetando espiritualmente, emocionalmente, está afetando o seu interior, essa adversidade externa está lhe afetando internamente, então isso é um problema. Isso é um problema. Agora, se a mesma situação, a mesma adversidade, a mesma adversidade, a pessoa está enfrentando, mas por dentro ela está com ânimo, ela está na fé, ela está confiando em Deus, ela está se apegando a Deus, orando mais, meditando mais na palavra, com esperança, com certeza que aquilo vai passar, que ela vai superar, ou que a vontade de Deus vai ser feita, principalmente isso, que Deus está no controle, que Deus é soberano, que Ele cuida dela, que Ele cuida de nós. Então essa pessoa, ela está passando por uma luta, que vai passar, que ela vai superar, que ela vai vencer. Tá dando para entender? Nós atendemos pessoas que passam pela mesma dificuldade. Vou citar aqui um exemplo. O João e a Maria. João está desempregado. E ele está abatido, está aflito, está angustiado, como nós falamos. Então João está passando por um problema. É um problema. Mas o problema não é o desemprego em si. O problema é como ele está reagindo. O problema está dentro dele. O problema não é o desemprego apenas, mas principalmente o fato dele estar se abatendo, não estar confiando, estar duvidando, estar se deixando levar pela tristeza, pelo desânimo, pela ansiedade,
pela preocupação excessiva. Agora, Maria também está desempregada, talvez até mais tempo do que o João, e passando por uma dificuldade até maior do que ele, mas ela está confiando, ela está na fé, ela está buscando, inclusive está buscando mais, porque é isso que acaba acontecendo, né? As pessoas, nós, o ser humano tem essa mania de buscar mais, por isso que Deus também permite as adversidades, mas assim, quando nós elevamos a nossa espiritualidade, quando a gente entende o Evangelho, mergulha no Evangelho, quando nós entendemos a graça de Cristo, a gente não busca mais a Deus só quando está passando por adversidade, não. A gente busca mais a Deus mesmo quando tudo está indo bem. A gente busca mais porque, entendendo o Evangelho, entendendo a graça de Cristo, o nosso desejo é se parecer mais com Ele, é conhecê-lo mais, é ter mais intimidade. Então, as pessoas que estão num nível de intimidade maior com Deus, que buscam mais a Deus, elas não buscam mais só quando estão passando por situações difíceis, não. Elas estão sempre buscando mais e mais, independente se o mar está agitado ou calmo. Mas isso é um outro assunto, e eu espero que todos que me ouvem nesse devocional cheguem a esse nível de relacionamento com Deus. Mas voltando na questão da luta e do problema, ficou claro para você? Então eu pergunto a você que está passando por uma dificuldade, por estresses, eu pergunto a você que está passando por um deserto. Essa situação que você está enfrentando, seja qual for a área da sua vida, é um problema ou é uma luta? Porque vocês não fazem ideia, mas nós também passamos situações difíceis. Já passamos por muitas. Algumas nós já comentamos, mas a maioria as pessoas nem ficaram sabendo. Nós já passamos. Só que para nós é sempre uma luta. É sempre uma luta. Pela misericórdia de Deus, Ele nos ajuda, Ele nos renova, Ele cuida de nós. E para nós é uma luta que vai passar. É uma luta que a gente vai vencer, como já vencemos tantas outras, por causa da graça de Deus, por causa da sua presença. Então, mude o seu olhar para essa situação, se apegue mais a Cristo, mergulhe no Evangelho, faça mesmo o devocional diário, ore conosco ao meio-dia, pelo Instagram ao vivo, tenha o seu momento com Deus à parte, cuide da sua vida espiritual, porque você vai passar por adversidades, não tenha dúvidas, mas você não vai enxergar como um problema, você vai enxergar como uma luta, você vai enfrentar, exteriormente as coisas podem não estar fáceis, mas porque você está bem por dentro, bem espiritualmente, então você vai enfrentar a adversidade com equilíbrio, com mais calma, com certa paciência, com sabedoria. Tudo isso o Espírito Santo vai te dando. Então tudo depende do nosso relacionamento com Deus. Tudo depende de como nós estamos por dentro. Não depende do lado de fora. Isso que nós estamos falando aqui, para encerrar, para a gente orar, eu vou ler uma passagem e vou pedir para que você reflita mais nela, que você medite mais nela. Mas para encerrar, eu dei o exemplo do João e da Maria, né? Ambos desempregados. Mas olha, isso é tão forte que o João pode estar desempregado somente. Essa é a única adversidade do João, desemprego. E a Maria, além dessa adversidade, ela pode estar passando por outras duas. Ou seja, a situação da Maria pode estar exteriormente bem pior que a do João. Aparentemente bem pior, exteriormente bem pior. Mas se ela tem mais comunhão com Deus, se ela cuida da sua vida espiritual e o João não, tudo que a Maria está passando é uma luta e o João é um problema. E a Maria, ela consegue ter paz e forças, apesar de tudo que ela está enfrentando. Já o João, parece que suas forças estão indo embora. Então, nesse exemplo, você é o João ou a Maria? Nesse exemplo que eu estou dando, que nós, a partir de agora, a partir de hoje, sejamos como a Maria, que passa sim por adversidades, mas porque cuida tanto da vida espiritual,
enxerga sempre a solução por detrás do problema. Sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe que Deus nunca perde o controle de nada. Confia em Deus e enfrenta a adversidade realmente de cabeça erguida. Isso não pode ser chamado de problema. Isso é uma luta que vai passar, que será vencida para a glória de Deus. A referência bíblica que eu quero deixar está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 16. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 16. Hoje eu vou fazer diferente. Ao invés de ler, eu vou deixar para você pegar a sua Bíblia, anota aí, você vai pegar a Bíblia e vai meditar com calma. Apenas 2 versículos. Claro, se você meditar no capítulo inteiro ou nos versículos anteriores, melhor ainda, para você entender o contexto. Mas você vai ver lá, nessa passagem, que a princípio o servo de Eliseu estava enxergando como um problema. Depois Eliseu orou, Deus abriu os olhos dele e ele passou a ver a solução e viu que os que estavam com eles eram maiores do que os inimigos. Tudo é uma questão de olhar, é uma questão do nosso olhar, é uma questão de olhar com olhos espirituais, com os olhos da fé. Isso depende de como nós estamos por dentro, como foi falado. Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, muito obrigado por mais um ensinamento, por mais um devocional. Muito obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, tem feito e cremos que ainda fará. Principalmente, muito obrigado pelo que o Senhor fez na cruz. Teu amor, tua graça, tua misericórdia, tua compaixão. Obrigado pelo Evangelho, obrigado pela série Mergulhando no Evangelho, que em breve vai retornar. Obrigado pelo Vida de Filho, que em breve vai inaugurar. Obrigado pelas pessoas do grupo do Relógio de Oração, de hora em hora. Obrigado, meu Deus, pela família Vida de Filho. Obrigado, Senhor, pelas lives do meio-dia no Instagram. Obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, por tudo. Absolutamente, nós te agradecemos e obrigado por nos ensinar a cuidar da vida espiritual, obrigado por nos ensinar a cuidar da nossa espiritualidade, obrigado por nos ensinar, meu Deus, a olharmos com os teus olhos, e é nessa fé que nós vamos em frente. Nós não vamos enxergar mais como um problema, não. Nós vamos cuidar da nossa espiritualidade, vamos nos apegar mais a ti, vamos te buscar, vamos mergulhar na tua palavra, no Evangelho, e a partir de então não serão mais problemas, serão lutas, e que a tua vontade seja feita, que a tua vontade seja feita na vida espiritual, que a tua vontade seja feita no casamento, na família, na vida sentimental dos solteiros, de todos, que a tua vontade seja feita na saúde, na vida profissional, no trabalho, que a tua vontade seja feita em todas as áreas de nossas vidas. Nós entregamos a ti. Visita os aflitos, angustiados, desesperados. Meu Deus, aonde está chegando minha voz, que chegue cura, que chegue poder, que chegue a manifestação do teu Espírito, fazendo um milagre dentro dessa pessoa. Revela Jesus a essa pessoa que ora junto comigo, renova a sua presença, coloca nela sede de ler a Bíblia, sede de buscar, sede de orar, sede de entender mais a palavra, sede, humildade para buscar ajuda. Oh, meu Deus, eu entrego tudo e todos nas tuas mãos. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Interessante, né? Eu, particularmente, acho muito interessante essa diferença entre luta e problema. Muito interessante. O problema nos domina. A luta, a gente olha para ela, a gente se humilha para Deus, mas olha para a luta de cima para baixo. Agora, o problema é como se a gente estivesse olhando para ele de baixo para cima, né? E tem gente que realmente, porque ela não está bem espiritualmente, emocionalmente, ela acaba aumentando. O problema, às vezes, as coisas são... Eu tenho falado isso, até comentei isso numa live. As coisas, às vezes, são simples e aí a pessoa complica. E coisas que realmente são complicadas, que ela deveria buscar simplificar, buscar a solução, ela complica mais ainda. Então,
a gente precisa se cuidar espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, porque a gente vai começar a enxergar pequeno aquilo que é grande, simples aquilo que é complicado. E com fé em Deus, com a sabedoria dele, vamos resolver o que tem que ser resolvido. Tá bom, gente? Nós estamos chegando à virada do ano. Nós teremos um culto. Eu quero convidar todos vocês para participarem. Nós teremos 2 cultos especiais. No dia 31, né, 10 da noite, antes de virar o ano, faltando 2 horas para virar o ano, a gente vai ter um culto e você pode participar presencialmente ou de forma online conosco. Um culto a Deus, um culto cristocêntrico, um culto de louvor, de poder, de amor. E no domingo, dia 1º, às 19 horas, nós teremos o primeiro culto a Deus do ano. E no mês de janeiro, nós provavelmente vamos inaugurar. E no final de janeiro, a gente vai falar mais sobre isso nos cultos. E vamos dar a data exata dessa inauguração. É um problema? Não. É uma luta. Vai ser uma luta. É um grande desafio. Pela primeira vez, nós teremos ali aquelas contas fixas, aluguel, nós teremos alguns reparos para fazer. A gente vem se reunindo há 6 meses, fazendo os cultos numa casa, né, de uma família, de um casal que cedeu o espaço e usados por Deus, mas no final de janeiro nós teremos um local específico para nós nos reunirmos como igreja, e eu tenho certeza que é um grande passo para o reino, né, para a glória de Deus, para o avanço do Evangelho. Então é o momento em que a Igreja Vida de Filho, esse ministério do Evangelho, do reino, mas precisa de apoio, e todo tipo de apoio, oração, apoio de palavras, apoio econômico, precisa muito. A gente está, não é uma atitude impensada, não é uma atitude inconsequente, mas é um passo de fé, é um grande passo de fé, um grande passo de confiança em Deus. Estamos orando a Deus para tocar em pessoas para nos ajudarem, orando a Deus para tocar em pessoas, para engajarem conosco, para se envolverem mesmo com esse projeto, se envolverem com essa igreja. E eu creio que Deus está trabalhando. O Espírito Santo está tocando, vai tocar e vai fazer a obra dele, porque ele sabe, no fundo, ele sabe, ele conhece as intenções e sabe que é tudo para a glória dele. Isso não é um projeto pessoal, isso não é uma coisa da nossa cabeça. A gente não está abrindo um comércio, a gente não está abrindo um mercado, a gente não está abrindo... Não. Está nascendo uma igreja que prega, que vive o evangelho genuíno, para a glória de Deus, para o bem dos moradores do bairro República, para o bem dos moradores de Vitória, para o bem dos moradores do Espírito Santo, para o bem dos moradores do Brasil e do mundo, através da internet. Então, se o Espírito Santo te tocar, louvado seja Ele. Eu já agradeço a Ele por isso. Deus te abençoe. Mais uma vez, um excelente dia, um excelente final de semana, um grande abraço para você e para sua família. Até o próximo devocional, todos os dias, a partir das 5 horas da manhã.